Brasil deve atingir a maior temperatura da história dentro dos próximos 5 anos. O documento mostra que chegamos ao ponto em que impactos devastadores são inevitáveis, mas ainda há tempo para impedir que a situação piore ainda mais. As opções para fazer isso estão se esgotando e as chances de sucesso são cada vez menores. O aquecimento global é real e ameaça o planeta inteiro. O sexto relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, o IPCC, publicado em março de 2023, diz que ainda é possível evitar um colapso climático, mas que o tempo de ação é agora. Para a descarbonização, diversos obstáculos ainda precisam ser enfrentados pela humanidade. Dentre eles, o negacionismo e a desinformação, que impedem a união do planeta na mesma causa de sobrevivência. Para entender melhor os riscos do negacionismo do aquecimento global, conversamos com o professor do Instituto de Física da USP e membro do IPCC, Paulo Artacho. Conversamos também com Paulina Chamorro, jornalista, ativista ambiental e apresentadora do podcast Vozes do Planeta. Ela nos conta, através de um olhar da comunicação, a urgência em impactar o maior número de pessoas sobre a situação do planeta. Eu sou Beatriz Garcia. Eu sou Lucas Linhon. E eu sou Sofia Vieira. E no Fora da Caixa de hoje, vamos falar sobre o negacionismo do aquecimento global e como ele é um agravante para a crise climática. O aquecimento global é um fenômeno que desperta preocupação em todo o mundo. À medida que os anos passam, os efeitos desse processo ficam cada vez mais evidentes e alarmantes, já que ocorre um aumento significativo e contínuo da temperatura média da Terra. Esse processo é causado principalmente pela atividade humana, que leva à emissão excessiva de gases do efeito estufa na atmosfera. O dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso são alguns exemplos desses gases. Eles atuam como uma cobertura em torno do planeta, retendo o calor do Sol e impedindo sua dispersão no espaço. Essa, na verdade, é a função natural dos gases do efeito estufa, e é essencial para manter as condições climáticas certas para a vida na Terra. Mas com a atividade humana, o efeito estufa tem se intensificado significativamente, acelerando o aquecimento global. Alguns exemplos de atividades humanas que levam ao agravamento do aquecimento global são a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e a degradação florestal, a agricultura intensiva e as indústrias. Essas atividades causam um desequilíbrio no ciclo natural do carbono e outros gases, o que gera seu acúmulo na atmosfera e a intensificação do efeito estufa. As consequências que esse desequilíbrio pode causar são diversas, como a intensificação de mudanças climáticas extremas, por exemplo, ondas de calor, secas, tempestades mais fortes, inundações e furacões. A elevação do nível do mar. O aumento da temperatura global faz com que as calotas polares e as geleiras derretam, causando o aumento do nível do oceano e uma ameaça às comunidades costeiras. alterações nos ecossistemas. Muitas espécies não conseguem se adaptar às mudanças rápidas de temperatura e à modificação de seus habitats, o que pode levar à sua extinção. A escassez de água. Algumas áreas enfrentam secas mais frequentes e intensas, enquanto outras sofrem com inundações. Impactos na saúde humana. O aumento das temperaturas contribui para o aumento de doenças como malária, dengue e zika. O calor extremo também pode levar a problemas de saúde como insolação, desidratação e doenças cardiovasculares. Com esse pequeno panorama, fica clara a gravidade desta questão e a urgência em combatê-la. Porém, ainda hoje, há quem não acredite na veracidade dessas informações ou em como essa situação pode afetar negativamente a humanidade e outras formas de vida. A ocorrência das mudanças climáticas é inegável e os impactos são visíveis por todo o planeta, como nos explica Paulo Artacho. E as evidências científicas que nós temos hoje do aquecimento global, qualquer um dos 8 bilhões de pessoas que habitam o nosso planeta pode ver ele imediatamente, através do aumento dos eventos climáticos extremos, grandes cheias, grandes inundações, do aumento global de temperatura, do aumento do nível do mar, do derretimento das calotas polares. Qualquer lugar que a gente olhe, a gente observa claramente que o clima está mudando hoje, isso não é mais uma questão do futuro,
E isto é inegável. Quer dizer, você não precisa nem ser cientista para perceber que o clima já mudou e vai continuar mudando. Mas negar a influência do ser humano no avanço desse fenômeno é a essência do negacionismo climático. Veja, a questão do negacionismo é uma ferramenta que, particularmente, a extrema-direita, né, grupos associados com a extrema-direita política e grupos associados com a indústria do petróleo estão utilizando. Então, infelizmente, não é uma ferramenta eticamente aceita, né, mas ela é amplamente utilizada por grupos da extrema-direita. A principal ferramenta utilizada pelo grupo de negacionistas é a informação falsa, a famosa fake news. Paulina Chamorro nos explica melhor por que isso acontece. A gente está vivendo um fenômeno global também, mas especificamente o Brasil se tornou um case muito importante negativamente, que é a questão de fake news. Isso está agravado agora, porque eu estou há mais de 20 anos trabalhando com temas socioambientais e a questão de desacreditar o argumento científico sobre o impacto humano, até agora, muito recentemente, novamente o IPCC teve que dizer que 99% dos cientistas do mundo inteiro dizem que os impactos são provocados pelo homem. Esses impactos que a gente está vivendo hoje foram provocados pelo homem. Mas até então, essa era a grande negacionismo que existia, que isso não. E existe ainda algum número muito insignificante de pesquisadores muito enviesados dizendo e produzindo fake news que são espalhados por interesses que a gente sabe muito bem, de indústria, produção e outras coisas, para não se adequarem a voltar a regredir um pouco nos seus sistemas de produção, por exemplo. Então, eu acredito que o negacionismo científico, ele sempre esteve, mas a gente hoje está vivendo por uma facilidade de distribuição de mensagens, né? Não vou nem dizer de comunicação, mas de mensagens, uma era de fake news bastante grande, quase distópica, onde pessoas realmente acreditam que tudo isso é balela, que isso nada. Então, é um desafio que não digo só para o jornalismo científico ou para o jornalismo ambiental, é um desafio global enquanto sociedade, em como a gente vai fazer para separar o joio do trigo, para que as pessoas não sejam tão impactadas com a questão das fake news, nesse caso, do negacionismo científico espalhado dessa forma. A luta por ações contra o negacionismo abrange também um lado econômico, já que o grupo que mais se utiliza do negacionismo é aquele que se beneficia financeiramente por meio do atraso da descarbonização, ou seja, grupos associados principalmente à indústria de petróleo. O principal motivo é que a produção desse combustível fóssil é a que mais contribui para o aumento do efeito estufa, através dos gases liberados na queima. Veja, hoje, quem ganha dinheiro com a extração de petróleo e quem ganha dinheiro utilizando excessivamente os recursos naturais do nosso planeta, não tem nenhum interesse econômico de parar de realizar essas atividades predatórias para a sociedade e para o planeta, porque eles não pensam mais do que no curtíssimo prazo e jamais pensam que eles estão comprometendo a vida de bilhões de pessoas no futuro. Então, basicamente, esses grupos têm interesses muito, muito imediatos, né? E só enxergam o seu próprio lucro e não o prejuízo que eles estão causando para o planeta e para a humanidade. O negacionismo climático atrasa a transição para um sistema econômico de baixo carbono que garantiria um futuro sustentável para a humanidade. Essa transição é necessária e o processo, mesmo que já acontecendo aos poucos, leva tempo. Veja, a transição para uma economia de baixo carbono vai ocorrer, principalmente porque nós não temos outra alternativa se não quisermos desregular completamente o clima do nosso planeta. Então, é um processo que já começou, lentamente, mas já começou, e vai reconfigurar todo o panorama do uso e da produção de energia
do uso e da produção de bens de consumo em nosso planeta. Então, isto é muito importante, né? E eu acho que é um caminho sem volta, a descarbonização da nossa sociedade como um todo. E esse é o único caminho possível para frear as mudanças climáticas e a frequência de eventos climáticos extremos, reduzir as emissões para diminuir seus impactos. Veja, a gente só pode frear o aumento da ocorrência de eventos climáticos extremos freando a emissão de gases de efeito estufa. Mundialmente, temos a responsabilidade de reduzir pela metade a emissão de gases de efeito estufa. E o Brasil tem um grande papel nessa tarefa, já que é o 6º maior emissor desses gases. Por isso, o foco principal deve ser no desmatamento zero. Bom, das emissões totais do Brasil, 49% estão associados com o desmatamento. Então, a primeira questão é reduzir a zero o desmatamento. O governo tem o compromisso de fazer isso até 2028 e a gente espera que esse compromisso seja cumprido. E os benefícios para o Brasil descarbonizado estão também no âmbito econômico. Veja, a maior vantagem é você aumentar a eficiência da economia brasileira, né? Porque energia solar e energia eólica, geração de eletricidade pela fonte solar e pela fonte eólica, gera uma energia mais barata, mais distribuída do que a gente tem hoje, focada em hidrelétricas e focada na utilização de usinas térmicas movidas a petróleo, carvão e gás natural. Então, isso hoje é muito claro. O Brasil tem muito a ganhar com a descarbonização da sua economia, se tornando um país mais moderno, mais eficiente e preparado para os desafios no futuro. E o Brasil tem uma posição extremamente privilegiada nesse aspecto, pois nenhum outro país do mundo tem o potencial de geração de energia solar que nós temos, particularmente no Nordeste, e não tem o potencial de geração de energia eólica que a gente tem. Então, o Brasil tem que aproveitar as suas vantagens estratégicas. A boa notícia é, ainda temos tempo para conter os efeitos das mudanças climáticas. Não há a menor dúvida que quanto mais rápido reduzirmos as emissões de gases de efeito estufa e quanto mais fortemente reduzirmos essas emissões, menores serão os impactos no futuro. A ciência é muito clara nesse aspecto através dos últimos relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas. E um dos maiores desafios para enfrentar o negacionismo climático é a sensibilização da população a respeito do tema. De acordo com o 6º relatório do IPCC, desastres naturais relacionados ao clima atingem especialmente as pessoas mais vulneráveis. Paulina Chamorro explica como a percepção da sociedade com relação aos seus direitos ambientais é formada e a importância da comunicação científica acessível sobre o tema. Eu acho que a opinião da sociedade ela vem a partir do momento dos impactos que ela vem sofrendo. No caso, a gente pode dizer que as pessoas mais fragilizadas nessa escala social, no caso, mulheres, pessoas periféricas, indígenas, as minorias, né, que são a maioria, são o estrato social global que mais estão sofrendo com as mudanças climáticas. Então, isso já é uma percepção, já é uma realidade, já são pessoas que estão perdendo suas casas por conta de enchente, que não conseguem se alimentar por conta de secas. Então, isso, na verdade, quando a gente fala de sociedade, a gente tem que incluir todo mundo. E, nesse caso, nessa parcela da sociedade já é uma realidade. A mudança climática não é algo que vai vir, não é algo que elas veem na televisão, são coisas que elas vivem. E o papel da comunicação nesse caminho todo é aceitar, entender e incorporar essa realidade na sua comunicação. A ciência já explicou tudo o que poderia
explicar sobre mudança climática. Então, eu acho que agora, para que se atravesse essa ponte, para que a gente tenha esse caminho realmente efetivo de compreensão da sociedade, de quem tem ainda escolhas de mudança de atitude possa fazê-las, e de que quem não tem escolhas possa ter caminhos resilientes de cobrança de governos, de cobrança de responsabilidades de empresas, que são também importantes nessa história, a comunicação vai ser fundamental. A comunicação cada vez mais ativista e engajada. Eu digo isso num pé de que, a partir do meu exemplo, a partir da minha visão de comunicação e de jornalismo, eu acho que quando a gente está tratando sobre direitos humanos, quando a gente está tratando sobre meio ambiente, coisas que estão na Constituição brasileira, por exemplo, ou devem estar na Constituição de qualquer país, a gente está tomando um lado, sim, que é o lado justamente da nossa sobrevivência aqui nesse planeta. Eu acho que nós perdemos, quando a gente não tem uma sociedade bem informada, a gente perde em democracia e a gente perde nos nossos direitos de cidadão. A gente perde de saber que uma realidade está acontecendo e que e justamente são esses setores que ainda são privilegiados que têm o poder de mobilização política, de mudança política de coisas, de cobrança de mercado para empresas, de cobrança de políticas públicas para governos. A gente perde tempo, a gente perde essa capacidade e essa massa crítica de que possa realmente pressionar quem pode fazer mudanças. E a negação de uma questão tão séria dificulta o protagonismo urgente da crise climática. A insuficiência de financiamento para alternativas que possam frear a emissão de gases de efeito estufa é um fator que agrava a situação. Medidas devem ser tomadas, porque o tempo é curto. Então, essa é a realidade que a gente vive hoje. São a ciência, por um lado, mostrando que chegamos já no ponto de não retorno, de que muita gente vai ser um mundo cada vez mais desigual, e do outro lado a gente tem um setor da sociedade, que são as empresas que não se adequam, e de governos que estão numa letargia esperando não sei o que acontecer. E a sociedade global no meio disso tudo tentando fazer alguma coisa, né? Para que a gente consiga atingir as metas seguras, né, de emissões, precisa ter não é atitudes individuais das pessoas que vão fazer isso, são indústrias, setores inteiros globais que precisam reduzir as suas emissões. E isso quer dizer reduzir sua produção, reduzir lucro, reduzir um sistema econômico que não está batendo, que não está fechando a conta. As redes sociais se personificaram, os grupos de Telegram, os grupos de WhatsApp, grupos que na imprensa a gente não tem acesso, mesmo na mídia independente a gente não tem acesso, onde aconteceram essa avalanche de distribuição de conteúdo. Então, a gente está realmente frente a eu acredito que a gente ainda não tenha, a gente, né, imprensa, comunicadores, a gente não tem a dimensão do que vem sendo colocado com relação ao negacionismo climático, com relação a temas de desmatamento que tem a ver com negacionismo climático. E para que isso ocorra no tempo que o planeta precisa, a educação é muito importante. Paulo Artacho explica pra gente. Basicamente, a educação em todos os níveis, desde o nível do ensino fundamental, nível médio, nível superior, é o caminho para fazer uma sociedade mais resiliente e menos vulneráveis a fake news, menos vulneráveis à manipulação, menos vulneráveis a mentiras, né? Particularmente com o uso das redes sociais, né? Sempre é bom comunicar cada vez mais,
mas eu não tenho a menor dúvida de dizer que hoje o papel de comunicação que a ciência tem para com a sociedade é muito maior do que há 10 ou 20 anos atrás, né? Então, esse é um ponto importante. Nós temos, sim, que melhorar a nossa comunicação, a maneira de transferir conhecimentos científicos para a sociedade como um todo, não há a menor dúvida disso, mas nós temos também que ter leis e regulamentos que diminuam a proliferação de fake news, que diminuam a proliferação de mentiras, como nós vemos hoje circular tanto na grande imprensa, paga por exemplo, pelo agronegócio, quanto nas redes sociais. Então, a ciência está fazendo o seu papel. Agora, o papel é majoritariamente dos governos, colocando legislação que inibam as fake news, como a que está sendo passada no Congresso Nacional agora. Há muitas medidas a serem tomadas urgentemente, mas possibilidades de reverter os impactos da crise climática ainda existem. O importante é não deixar espaço para a negação do aquecimento global, já provado de diversas maneiras pela ciência. Como a gente viu, seus impactos são extremamente sérios e afetam principalmente populações mais vulneráveis. A participação e pressão de toda a sociedade contra esse problema é essencial. A gente agradece imensamente a jornalista Paulina Chamorro e o professor Paulo Artacho, referências brasileiras na pauta ambiental, por participarem do episódio. Esse foi o Fora da Caixa, podcast da Jornalismo Júnior, que nesse episódio foi produzido em parceria com o Núcleo de Ciências Laboratório. Nós, Beatriz Garcia, Lucas Linhon e Sofia Vieira fizemos a apuração e o roteiro deste podcast, com assistência das diretoras do laboratório Alessandra Ueno e Júlia Stanislau. A edição foi feita por Diogo Silva e Gabriel Alves. A direção é de Beatriz Pessinato, Gabriele Melo e Mariana Rossi. Esse episódio usa áudios da CNN Brasil, TV Cultura e Band. Muito obrigada por nos acompanhar em mais um episódio e até a próxima.